Agora são 8 horas e 33 minutos. Cada vez mais vemos ideias inovadoras em várias partes do país. Inclusive, aqui no Primeira Página já falamos de algumas delas. Muitos jovens buscam empreender e buscar o sonho de crescerem profissionalmente. Então, para falarmos mais sobre essa temática do empreendedorismo, principalmente no segmento universitário, eu converso com o professor da Universidade Federal de Mato Grosso, Márcio Andrade. Inclusive, ele já foi indicado ao prêmio Global Teacher Prize, que é o equivalente ao prêmio Nobel da Educação. Bom dia, professor, seja bem-vindo ao nosso jornal. Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia, ouvintes, bom dia, colegas, como estão todos? Professor, eu já vou começar perguntando como que o senhor enxerga o empreendedorismo dentro da UFMT. Bom, essa é uma questão bastante interessante. Primeiro, a gente tem que dividir entre empreendedorismo e intraempreendedorismo. Tá? O empreendedorismo é uma ferramenta de transformação técnica, social e ambiental. É através dele que nós conseguimos as grandes transformações que são tão importantes para a nossa sociedade, geração de renda e melhoria da qualidade socioambiental das pessoas. E o intraempreendedorismo é quando você, dentro de uma instituição, promove também transformações. E esse é o papel não só de docentes, técnicos e alunos. E, professor, o senhor é conhecido por sempre apoiar jovens que buscam empreender. Inclusive já foi matéria no Primeira Página algumas vezes, né? Quais o senhor destaca para os nossos ouvintes? É verdade. E eu fico muito honrado de ter participado de algumas entrevistas aqui, inclusive trazer alguns jovens alunos que eu imaginei que seriam boas referências para os jovens nos dias de hoje. Eu gosto muito de trabalhar com jovens pelo seguinte, pela energia, pela coragem, pela ousadia de tentar coisas novas. Então o empreendedorismo e a juventude estão muito ligados. Um conselho que eu sempre dou para o jovem: feito é melhor que bem feito. Vá, tente, erre e, se precisar, comece novamente. Não tenha medo. Busque a transformação. Hoje nós estamos vivendo um momento econômico extremamente favorável para o empreendedorismo. Só para você ter uma ideia, o Banco de Fomento, FINEP, disponibilizou 11 bilhões de reais a fundo perdido para a inovação. Então nós temos uma enxurrada de capital produtivo disponível hoje no mercado para quem quer empreender e inovar. Jovem, conselho, crie a sua startup, tire a sua ideia do papel e ponha ela em prática. Hand-on. E qual o principal desafio hoje para empreender? Olha, primeiro é a vontade, né? O grande antropólogo Marin sempre fala que a vontade é mais poderosa que a inteligência. Nós não temos uma cultura nacional de empreendedorismo que é diferente dos americanos. Os americanos promovem empreendedorismo em praticamente todas as áreas. E lá eles não têm medo de errar, tá? O governo absorve o risco da inovação. Aqui a gente ainda está engatinhando nesse sentido. Empreender no Brasil ainda é uma tarefa desafiadora. Pensa o seguinte, você vai buscar hoje, por exemplo, uma linha de crédito do seu cartão ou do seu cheque especial. Você vai pagar aí 11% ao mês. É uma coisa impraticável usar esse recurso tão caro para inovar, para desenvolver empreendedorismo e gerar empregos e riqueza. Nós precisamos de linhas de créditos acessíveis, a baixos juros, que absorvam o risco da inovação e dê chance para o jovem tentar. Aqui no Brasil, se a gente tenta e erra, a pessoa é massacrada e desacreditada. Enquanto nos Estados Unidos, se o cara tenta e erra, ele é estimulado a tentar de novo. Então a gente tem que partir do berço. Primeiro, criar a cultura da inovação. O senhor falou ainda há pouco, né, que tem bancos e projetos que fomentam o empreendedorismo e agora acabou de falar que é difícil o jovem empreender pela alta taxa de juros em bancos. O senhor acha que existe uma falta de divulgação desses projetos para inovação? Não chega essa informação na ponta lá no jovem? Não, tenho certeza que isso acontece, Lucas. As linhas de financiamento, as propostas de editais acabam não chegando ao grande público, tá? Então, um dos trabalhos que eu costumo fazer, inclusive até pelo WhatsApp e outras redes sociais, é divulgar essas oportunidades, me oferecer para trabalhar. Eu não posso deixar de citar aqui
O trabalho que a Secretaria de Cultura tem feito é divulgar os seus editais de fomento à cultura, que atingiu um número gigante de pessoas, mas na linha de empreendedorismo a gente tem muito a trabalhar ainda. E o senhor acredita que a universidade, ela ainda está meio quadrada, forma mais o profissional para concurso público e menos para empreender? Exatamente. Hoje as universidades acabam tendo foco de formar bons profissionais para o mercado de trabalho, o que, no meu entender, ainda deixa uma lacuna gigante a ser preenchida, que é o quê? Criar a inovação, trazer os problemas sociais, tecnológicos, ambientais para dentro da instituição, criar suas spin-offs, né, que são as empresas nascidas dentro da universidade, dar todo o apoio para que ela possa desenvolver, as pessoas, os alunos no caso, possam desenvolver essas soluções dentro da instituição, e aí sim, quando estiverem maduras, irem para o mercado de trabalho e assim produzir e gerar riqueza. Que é o que acontece nos grandes centros acadêmicos, né? Harvard, Oxford, pensa onde o Google foi criado, né? Onde o Facebook foi desenvolvido, né? Num quarto de universidade, poxa. Então, eu acho que nós temos uma riqueza de capital humano brasileira tão gigante, e eu posso falar isso com propriedade. Eu fui avaliador e continuo sendo avaliador de grandes programas e editais de fomento ao empreendedorismo. Sinapse, Sinergia, Centelha e assim por diante, onde eu tive a oportunidade de conhecer como o nosso povo, como nação, pensa. Eu avaliei de 12 estados brasileiros: Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Espírito Santo, Minas, menos São Paulo ainda não. E eu pude perceber o quanto o nosso povo, cara, tem uma criatividade para soluções, só que essas mesmas soluções que poderiam transformar a nossa sociedade de uma forma tão profunda, acabam não recebendo o devido apoio, né? Então, infelizmente, é o que acontece. Eu vou dar um exemplo, e eu não tenho nada contra artistas de música e tal, mas, por exemplo, o cara vai numa prefeitura e consegue dar um show e cobra um cachê de R$1.200.000. Para você ter uma ideia, com esse dinheiro, se eu fizer uma conta de padeira muito rápida, esse mesmo cachê eu consigo financiar 200 novas startups. Ou seja, de cara eu consigo gerar 200 novos empregos. E não são qualquer 200 startups, Lucas. São 200 startups pensando em biotecnologia, em geração de resíduo, em água potável, em construção inteligente, em biosensores, em biomateriais, em eletrônica, microeletrônica, tecnologia da informação, internet das coisas. Então, cara, você imagina se a gente pegar essa riqueza, esse valor de dinheiro que são pagos, às vezes em pontos não tão estratégicos, e investisse no desenvolvimento dessas startups e spin-offs, imagina o resultado que nós íamos ter. Nós teríamos uma transformação tecnológica e social que nos colocaria de 8ª economia do mundo para 3ª, 2ª. Mas ainda existe o medo, né? Como o senhor disse, do jovem de tentar, de buscar alguma coisa, o medo de errar e ser julgado por isso. Como trabalhar essa parte mental do universitário e também como trabalhar para ele não desistir? Eu acho que, como eu falei, essa é uma questão cultural, né? Ainda vivemos uma cultura brasileira que fracassar é uma sentença de morte. Se você errar, você praticamente fecha todas as portas e não tem chance de tentar novamente. E isso a gente sabe que o tentar é 50% de chances de conseguir. Vou exemplificar isso. Pega um exemplo técnico como Thomas Edison. Antes de descobrir o filamento de carbono, que poderia se encandecer e gerar a luz e o filamento, ele errou mais de 900 vezes. E ele não desistiu. Então, a própria universidade tem que criar um ambiente tão acolhedor que o aluno pense assim: se eu errar, não vai ter problema, eu posso tentar de novo. Tá? Então, por exemplo, toda vez que eu desenvolvo um protótipo, um mock-up, com a placa de revestimento de balão que a gente trouxe aqui para mostrar, a primeira coisa que eu falei para a aluna: tenta. Se errar, não tem problema, a gente faz de novo. A gente absorve os custos e deixa o aluno despreocupado. Então ele pode arriscar, ele pode inovar. Eu sempre falo aquela história do elefante branco, né? A primeira vez que você vê, você assusta.
A segunda assusta um pouco menos. A terceira você já está acostumado com o bicho e aí você acomoda. E a gente não pode chegar nessa acomodação. O que nós precisamos? Arriscar. Então, a universidade ela tem obrigação de criar um ambiente acolhedor e tranquilo para que o aluno possa arriscar. E quais são, na sua opinião, as características para o empreendedor de sucesso? Resiliência, acho que resume bem todos os requisitos. Ousadia, coragem e não ter medo de errar. A pessoa que tem medo de errar, ela nunca vai produzir nada que chame a atenção do mundo. E assim, nós precisamos melhorar nossas autoestimas, sabe? Nós vivemos em uma região fantástica. Eu falo aqui que o Araguaia é uma mina de ouro, né? Nós estamos sentados em cima de uma mina de ouro. Você está no Cerrado Brasileiro, você está perto da Amazônia, você está no Pantanal, então você tem uma diversidade de biomas que favorecem pesquisa e geração de produtos ligados a essa região especificamente. Então a gente tem que explorar e tem que ter aquela autoestima e coragem de falar, eu sou capaz. Nós aqui, nossos alunos do Araguaia, eu falo sem medo de errar, não deixamos nada a desejar aos alunos do Grande Centro em termos de capacidade, tá? E isso é uma falácia que a gente precisa derrubar. Nossos alunos são tão bons quanto qualquer outros alunos do Brasil, talvez até do mundo. E até um gancho para minha próxima pergunta, o senhor falou, a gente está sentado numa mina de ouro aqui no Araguaia, né? Então, como que o empreendedorismo pode ser uma força para o desenvolvimento econômico da nossa região? Veja, empreendedorismo é geração de produto. Produto vende. E o que é o motor do mundo, se não a produção e comercialização? Por que a China cresce 2 dígitos por 10 anos seguidos? Tudo bem, agora ela começou a dar uma desacelerada. Mas ela produz, ela vende, ela exporta, ela compra as nossas commodities. Trigo, soja. Por que nós não fazemos o mesmo? Por que não lançamos produtos diariamente inovadores no nosso mercado consumidor? Por que a gente é tão dependente assim de tecnologia? Por que não dar asas aos nossos jovens para que criem produtos inovadores, desafiadores, disruptivos, para gerar novas riquezas e assim fomentar a economia? Empreendedorismo é isso. Se colocar produtos inovadores no mercado e gerar renda. Professor, para finalizar, a gente está chegando já ao fim. Entre os projetos que está envolvido atualmente, quais poderia destacar para os nossos ouvintes? Olha, eu trabalho com uma série de leque, um escopo bastante gigante de possibilidades. Trabalho desde com materiais da construção civil, reaproveitamento de resíduos e desenvolvimento de bebidas e alimentos. Hoje, eu acredito que o potencial está nas frutas, está diretamente ligado às frutas regionais da nossa região. Vou falar algumas. O baru, o murici, o buriti, mangaba, a ata. Todo empreendedor que entrar com uma característica de desafios e esse setor especificamente de alimentos e produção de bebidas, ele não vai ficar desapontado. Acho que o potencial que a gente tem, o biopotencial que eu chamo, da nossa região, vai trazer uma coisa bastante interessante no setor para os próximos anos. E quem sair na frente, é claro que se beneficia. Bom, isso eu conversei ao vivo no estúdio com o professor Márcio Andrade, da Universidade Federal de Mato Grosso. Professor, muito obrigado por sua participação aqui no nosso jornal. Tenha um excelente dia. Muito obrigado, foi um prazer. Estamos sempre à disposição e se quiser mais dica, nos siga nas redes sociais, ENG Márcio Andrade, e eu respondo tudo que vocês me perguntarem. ENG Márcio Andrade. Isso. Beleza, obrigado, professor. Obrigado, bom dia.